Oi, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube e eu tô postando vídeos analisando todos os episódios da sexta e última temporada de This Is Us. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre o sexto episódio. Vale lembrar que a sexta temporada está sendo exibida exclusivamente no Star Plus, no serviço de streaming Star Plus. Os episódios são liberados sempre às quintas-feiras de manhã. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita e se inscreve. É só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. Para vocês não custa nada, mas para mim é muito, muito importante. Bom, esse episódio me emocionou. Tem uma parte no comecinho dos meus vídeos que eu dei o título de Choros da Mari, onde eu compartilho com vocês as minhas fotos chorando enquanto eu assisto aos episódios da temporada. E esse episódio me deixou muito emocionada porque a história da Beth com a dança me toca muito. Eu sinto muito esse afastamento dela em relação à dança, que sempre foi a paixão dela, quando ela percebeu que ela não conseguiria de fato viver disso. E eu sinto quando ela diz que isso doía, que isso era doloroso pra ela. E eu acho essa reaproximação que ela conseguiu fazer tantos anos depois muito bonita. E é nisso que esse episódio se concentra. Então esse episódio me emocionou bastante por conta da história envolvendo a Beth. E uma curiosidade muito legal é que a Susan Kelechi Watson, que interpreta a Beth, ajudou a coescrever esse episódio. Ela é uma das roteiristas desse episódio. Então deixa tudo ainda mais especial. Ao longo do sexto episódio, então, a gente acompanhou a carreira da Beth se desenvolvendo nos últimos tempos. Então, ela começou a trabalhar numa academia de balé tradicional e ela criou uma ideia de programa de bolsas para alunos. E a gente não viu muito disso nos episódios anteriores, mas tudo isso é mostrado aqui de forma bastante dinâmica no início do episódio. E a gente acompanha também ela lidando com tudo isso, com esse novo emprego, trabalhando com seus novos alunos e também preparando esses alunos para uma apresentação, para um showcase de outono. E no meio de tudo isso, a Beth encontra uma aluna que lembra muito a história dela mesma, que lembra muito uma versão mais jovem dela. Uma aluna que tem dificuldades na dança, no balé, uma aluna que tem uma família que preferiria que ela seguisse uma carreira mais tradicional. E por se enxergar naquela aluna e também se identificar com tudo que ela está passando, a Beth, ao invés de desistir dela, como fizeram com a própria Beth no passado, decide investir nessa aluna, investir tempo, investir confiança, investir oportunidade e agir de fato como uma educadora de forma pessoal e não só de forma técnica. Então, quando o dia da apresentação do showcase chega e essa aluna erra no meio da sua apresentação, no meio da sua coreografia, a Beth a apoia, a Beth vai até ela, ajuda ela a levantar, ajuda ela a ficar de pé e a continuar. E nesse momento a gente tem uma cena do Randall na plateia com as filhas do lado e ele vira para as filhas e diz: olha, talvez vocês se esqueçam de muitas coisas dessa época da vida de vocês no futuro, mas nunca se esqueçam o quanto a mãe de vocês é incrível. Olhem para isso que ela tá fazendo ali no palco, eu vou me emocionar de novo. E não se esqueçam do quanto essa mulher que tá criando vocês é incrível. Eu amo a Beth Pearson, ela é a minha personagem favorita de This Is Us. Eu acho que ela é extremamente sensata e humana e sensível. E ela realmente completa o Randall e é uma mãe maravilhosa para as meninas. Então essa cena me tocou muito. E o ciclo da vida, da carreira da Beth se completa quando ela consegue ligar pro seu professor, pro seu antigo professor de dança, de balé, e dizer para ele que ele a abandonou e desistiu dela no momento em que ela mais precisava de apoio. E ela demonstra nessa conversa que um bom professor não é só aquele que ensina as técnicas. É, na verdade, aquele que também consegue lidar com as dificuldades e as questões do seu aluno. Isso é muito importante porque ao longo desse episódio a gente também vê uma cena do passado em que a Beth tá com o Randall jantando em Washington e ela encontra o professor e não consegue dizer o que ela tá com vontade de dizer pra ele. Então, anos e anos e anos depois, ela consegue fazer isso e é muito importante porque
toda essa dinâmica da Beth, como eu já falei pra vocês, é uma coisa que muita gente passa, que muita gente lida. Às vezes a gente tem uma grande paixão na vida e a gente não ganha o apoio, a gente não recebe o apoio que nos ajudaria a seguir em frente, então a gente vai cada vez mais se afastando disso. É uma coisa com a qual eu, por exemplo, consigo me relacionar bastante. E ver This Is Us retratando isso com tanta sensibilidade e retratando também a Beth fazendo as pazes com essa versão dela do passado, com essa versão que não conseguiu realizar os sonhos que tinha, mas que transformou esses sonhos em novos sonhos anos mais tarde. Eu gosto muito disso, acho esse episódio muito bonito ao retratar essa história. E a gente tem uma breve cena do futuro da Beth no final do episódio, em que ela olha para sua parede do seu escritório e tem várias fotos de alunos, porque ao longo dos anos ela sempre foi colocando as fotos dos seus alunos na parede para se lembrar de se importar com eles, de lutar por eles, de ensiná-los. E é muito legal também a gente reparar que a Beth está sentada na mesa dela e tem escrito no seu crachá, no seu cargo, que ela virou diretora dessa academia de balé. É uma informação pra gente guardar, porque talvez seja útil pra gente pensar o futuro da família Pearson. Uma outra coisa bem legal da gente pensar é que, no final das contas, a Beth se tornou a educadora que a mãe dela sempre quis que ela virasse. A mãe dela é uma professora e quando a Beth decidiu investir na dança, quando ela era adolescente, a mãe queria que ela fosse pro caminho da educação. E no final das contas, ela conseguiu unir as duas coisas. Mas não é só de Beth que vive o 6º episódio da 6ª temporada de This Is Us. No passado, a gente acompanha preparativos para ação de graças, pro dia de ação de graças, e a gente tá aqui um tempo depois da morte do Jack, na linha do tempo. A Rebecca tá namorando o Matt, na verdade tá saindo em alguns encontros com ele, e ela acaba se vendo numa situação onde ela precisa convidá-lo pro dia de ação de graças para não ser mal educada. E já deu para observar aqui um pouquinho de ciúmes da parte do Miguel. Pelo menos eu percebi. Será que eu tô louca? Será que foi impressão minha? Eu já senti ali ele não muito feliz com esse relacionamento da Rebecca. Mas vale lembrar também que ainda vai demorar um tempo até a Rebecca e o Miguel se transformarem num casal, porque eles vão perder o contato em algum momento próximo e eles só vão se reencontrar e recuperar esse contato depois que a Tess nasce através do Facebook. Então a gente não vai ver a Rebecca e o Miguel ficando juntos tão cedo na linha do tempo desse momento que a gente está acompanhando a Rebecca voltando a conhecer pessoas. Mas o importante do passado nesse 6º episódio não é a história da Rebecca. É, na verdade, a história do Kevin e da Sophie, e também da Kate. O Kevin traiu a Sophie quando eles estavam casados, isso não é novidade. Ele traiu ela quando ele se mudou para Los Angeles para investir na sua carreira de ator, mas a gente ainda não tinha visto a Sophie descobrindo isso e como as coisas tinham de fato acontecido. O Kevin, nesse momento do passado, tá agindo estranho com a Sophie e começou a beber. Então dá pra gente entender que a relação dele com a bebida, a relação conturbada dele com a bebida e problemática também, começou com a pressão que ele estava sofrendo na carreira e também com o erro que ele cometeu traindo a esposa. Ele diz ao longo desse episódio que foi só uma vez, que foi um erro, que ele se arrepende, e ele acaba contando, na verdade, pra Kate. E a Kate era muito amiga da Sophie, as duas eram amigas desde pequenininhas, melhores amigas. E a Kate não tá feliz com essa situação, ela quer que o Kevin conte, ela quer contar pra Sophie, mas o Kevin faz ela não contar, faz ela guardar esse segredo. Então quando a Sophie pergunta pra Kate se ela sabe por que é que o irmão dela tá agindo estranho, a Kate desconversa, fala que deve ser por conta da pressão que ele tá sofrendo em relação à carreira dele. Mais tarde no episódio, o Kevin conta pra Sophie que a traiu e também deixa escapar que a Kate sabia, e isso balança a amizade das duas. E é interessante porque eu sempre quis saber por que as duas não tinham mantido uma relação. Eu assumi que talvez tivesse sido difícil simplesmente porque a Sophie se afastou depois que ela e o Kevin se divorciaram. Mas eu sempre sentia que faltava alguma coisa. E descobri esse fato, que a Kate sabia da traição e não contou pra Sophie, isso machucou a Sophie ainda mais, tornou a situação mais interessante pra mim, tornou a situação mais complexa, na minha opinião. Então é super compreensível quando no presente
a Kate decide tentar apoiar as escolhas da Madison quando elas divergem das vontades que o Kevin tem. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. No presente, quando o assunto é o outro lado da família Pearson, que tá do outro lado do país, no caso, né? O Kevin tá se preparando para gravar o episódio piloto do reboot de The Manny, de O Babá. E o Kevin tá também se preparando para o dia de ação de graças do seu presente e ele quer que a Madison viaje com os gêmeos para a cabana da família e passe essa ação de graças com a família dele. Porque a gente sabe que o feriado de ação de graças é muito importante para a família do Kevin. Mas a Madison não quer ir. A Madison quer passar o dia de ação de graças com o Elijah, que é o seu novo namorado, e criar as suas próprias tradições. E a Kate apoia a Madison, porque ela diz inclusive pro Kevin que a Madison nunca viveu isso, nunca foi amada, nunca viveu um romance assim. E o Elijah é essa pessoa, e o Elijah é importante pra ela, então ela merece passar o feriado do jeito que ela quiser. Mas isso, na minha opinião, é complicado por alguns motivos. Ok, a Madison merece ser feliz, eu sou a primeira pessoa a defender isso, ela merece encontrar o amor e tudo indica que esse amor não vai vir com o Kevin. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que o feriado de ação de graças é muito importante para a família do Kevin. A gente sabe também, como o próprio Kevin pontua no episódio, que esse pode ser o último dia de ação de graças da Rebecca bem para ela passar com os netos. Eu entendo a Madison querer a sua própria vida, querer viver as suas coisas, mas eu acho que eles poderiam ter lidado com isso de uma forma melhor. Eu acho que o Kevin poderia ter ficado com o dia de ação de graças e a Madison ter ficado com o Natal, por exemplo, porque nesse caso o dia de ação de graças é muito importante para a família do Kevin, é muito importante para ele. Então nessa discussão eu acabei ficando do lado do Kevin, mas ele acaba cedendo, ele diz pra Madison aproveitar o feriado do jeito que ela quiser, que ele não vai colocar nenhum empecilho nisso. Depois disso, a gente vê uma conversa do Elijah com o Kevin, onde o Elijah diz que ele não pretende ir a lugar nenhum, que ele pretende ficar ali do lado da Madison porque ele gosta muito dela. Então eu acho que é mais um indicativo de que realmente a Madison vai seguir por esse caminho, vai continuar namorando o Elijah e que eles vão desenvolver esse amor dessa forma como a série já está mostrando. Toda essa situação no presente faz a Kate se lembrar da situação no passado, quando ela não apoiou a Sophie do jeito que ela gostaria e que talvez ela deveria ter apoiado. E ela decide mandar uma mensagem para a Sophie no presente, pedindo desculpas. E eu achei que a Sophie não ia receber a mensagem, porque na temporada passada a gente viu que a Sophie tinha mudado de número. E o Kevin, logo em seguida, deletou o número da Sophie, quando ela ligou pra ele, quando ela falou com ele através desse número novo. E tudo isso pareceu que ia ser uma grande questão, pareceu que ia fazer parte da narrativa. Então eu fiquei na dúvida, será que a Kate conseguiu o número da Sophie de uma outra forma? Ou será que essa questão do número de telefone não foi nada demais como a gente talvez achou que seria? De qualquer forma, a Sophie responde e as duas usam os apelidos antigos que elas utilizavam, Thelma e Louise, fazendo referência ao filme, e elas demonstram ali um certo carinho uma pela outra. E eu ia gostar muito de uma reaproximação delas. Eu gostaria muito que essa volta da Sophie para a reta final da série viesse a partir da Kate e da amizade das duas. Ia ser muito legal. Além disso, acho que vale pontuar que cada vez mais a gente tá observando a desincronização, a desincronia entre a Kate e o Toby. Ficou bem claro nesse episódio também. O caminho é justamente esse. A gente vai ver os dois cada vez mais não funcionando como um casal. E esse foi o episódio dessa semana. O próximo episódio da série vai ser exibido apenas no dia 8 de março nos Estados Unidos e chega no Brasil no dia 10 de março. Ou seja, isso significa que na próxima semana a gente também não vai ter episódio. Pelo que eu entendi, vai ter um discurso importante do presidente dos Estados Unidos que vai ser exibido nesse horário. Então, mais uma semaninha de hiato e depois a gente volta no dia 8 nos Estados Unidos e 10 no Brasil pro episódio 7 e a série continua sem pausas até o seu final. No próximo episódio, de acordo com a promo, a gente vai acompanhar o Dia de Ação de Graças. Pelo que eu entendi, a gente vai ver a Ação de Graças no passado, num passado mais distante, quando o Jack ainda era vivo e o Big Three era criança, e a gente vai ver a mãe da Rebecca,
os pais dela provavelmente, já que faz tempo que eles não aparecem. A gente também vai continuar vendo a ação de graças desse episódio, então do passado onde a Rebecca tá saindo com o Matt, e a gente vai ver a ação de graças no presente, onde aparentemente a Rebecca tem um anúncio importante para fazer para sua família. Antes da gente encerrar esse vídeo, vamos de SOS This Is Us, onde eu respondo algumas dúvidas que talvez vocês tenham em relação à série. A Fernanda disse: eu não entendo a dinâmica de onde todos moram e onde fica a cabana da família. Alguém me explica, por favor? O Kevin, a Kate, a Madison, a Rebecca, o Miguel moram em Los Angeles. Eles moram na costa oeste dos Estados Unidos. O Toby também. O Toby tá trabalhando em São Francisco, que fica perto de Los Angeles, mas algumas horinhas de distância. Enquanto isso, o restante da família, ou seja, a família do Randall, mora na costa leste. O Randall, ele mora na Filadélfia, que fica no estado da Pensilvânia. E a cabana da família fica perto de Pittsburgh, que também fica na Pensilvânia. E também é perto da onde mora o tio Nick. Então, esse restante da família mora do outro lado do país. É literalmente do outro lado, porque eles ficam em pontas opostas. Espero que tenha feito sentido. O Flávio perguntou: você acha que a série realmente deveria acabar nessa sexta temporada ou poderia ir mais longe, ter novas temporadas e novas histórias, talvez até abordando novas gerações? Eu não acho que a série deveria continuar. Eu acho que série boa é série que sabe a hora de acabar. A gente tem um exemplo de Grey's Anatomy, que é uma série que eu amo muito, que foi muito importante pra mim, mas que hoje, na sua 18ª temporada, eu sinto tédio quando eu tô assistindo. Então eu não desejo isso pra nenhuma das séries que eu gosto. Eu acho sim que talvez a série poderia durar mais um pouquinho, mas eu gosto que a equipe toda planejou a série pra durar 6 temporadas e apesar do sucesso, eles vão seguir esse plano pra entregar 6 temporadas incríveis, ao invés de entregar 6 temporadas incríveis e outras 3 ou 4 medianas. Então eu gosto que a série esteja se encaminhando pro final da forma que sempre foi o plano. A Amanda perguntou: Mari, por que será que nunca aparece o Toby e a Kate no futuro? Fico ansiosa com essa situação. O Toby já apareceu sim no futuro algumas vezes, pessoal. Quem não apareceu ainda é a Kate. Eu fiz recentemente um vídeo de teorias sobre o final de This Is Us, onde eu falo um pouquinho sobre as minhas teorias em relação a Kate não ter aparecido ainda. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui do lado para vocês poderem assistir também. Se você que está me assistindo tiver alguma dúvida sobre a série, sobre qualquer uma das temporadas da série, deixe nos comentários desse vídeo, que talvez eu responda no próximo vídeo. Obrigada por terem me assistido, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um joinha, compartilhem esse vídeo com as pessoas que também gostam de This Is Us e se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Um beijo grande e até o dia 10 de março.